Olá, vamos dar continuidade então aos nossos testes de hipóteses. Nesta aula nós vamos falar sobre o teste Q² e o teste ANOVA. Mais uma vez vamos utilizar a biblioteca SciPy, então para isso eu não preciso instalar, mas eu vou fazer uma atualização da biblioteca aqui no Colab, só para pegar a versão mais recente. Então ela instalou com sucesso a versão 1.10 da SciPy. Vou importar as bibliotecas, sendo que me interessa aqui a Stats. Vou configurar a apresentação de gráficos, mas isso não é necessário. E vou especificar uma semente de números aleatórios apenas para que os conjuntos de dados que eu vou gerar aqui, eles sejam reprodutíveis, ou seja, eu posso replicar outras vezes. Então vamos aplicar o teste Q² para independência entre variáveis. O objetivo do teste é avaliar se existe associação entre variáveis qualitativas, categóricas. E as posições são de que as frequências esperadas são todas acima de 5 e que os dados são mutuamente exclusivos. Vamos pegar uma situação aqui. Um pesquisador, então, aplica um questionário aos bombeiros para aferir o grau de concordância com uma determinada proposta. E as respostas são do tipo concorda, discorda ou neutro. E foram definidas, então, 4 categorias. O conjunto de respondentes que estão entre cabos e soldados, entre subtenentes e sargentos, entre capitães e tenentes e oficiais superiores. Foram entrevistados 1.000 bombeiros nessa amostra. E os dados a gente vai gerar aqui embaixo, E o que o teste, então, vai verificar? Se há associação entre a patente e a resposta dada, ao nível de 5% de significância. A estatística teste é o Q², que é a diferença quadrática de valores observados menos esperados, dividido pelo valor esperado. A hipótese nula é de que as proporções são iguais, ou seja, as variáveis são independentes. Não existe associação entre patente e resposta dada. Por outro lado, a hipótese alternativa é no sentido de que existe sim associação. A proporção entre os grupos não é igual, ela é diferente. Existe então associação entre a patente, por exemplo, cabos e soldados respondem diferentemente de oficiais superiores. Então eu vou criar aqui a base de 1.000 respostas, e essas 1.000 respostas eu estou apresentando aqui o resultado, eu chamei de um data frame resultado, estou apresentando aqui os 5 primeiras linhas disso. Então, eu armazenei a patente e o grau de concordância dele. Se era concordo, se era neutro, discordo, e assim eu vou armazenando. Para aplicar o teste Q², eu tenho que gerar uma tabela de contingência. O comando para gerar a tabela de contingência é o pandas.crosstab, que gera essa minha tabela de contingência. Então, eu estou pegando aqui a coluna patente do meu data frame resultado, então patente, e a coluna concordância desse mesmo data frame. Margins true aqui é porque eu vou colocar os somatórios aqui do lado, somatórios total da linha e total da coluna e o total geral,
Então, vejam então que eu coloco aqui o nome das colunas, que é, então, ó, eu armazenei essa tabela de contingência no DataFrame Result Tab e estou nomeando essas colunas. Então, concorda, discorda, neutro. No caso, como as margens tá true, então estou colocando também total. E da mesma forma, eu estou renomeando as linhas, né? O primeiro elemento é cabo, soldados, sargento, subtenente, até chegar em total. Então aqui eu fiz a minha tabela de contingência, né? Aqui no próximo comando, é só para deixar mais direto, né? Eu vou cortar a coluna total e a linha total, porque a tabela de contingência, de fato, que vai ser usada no comando é só essa, né? Aqui era só para a gente verificar e observar, então, os valores de linha e coluna para poder fazer os cálculos. Mas o próprio comando stats Q quadrado de contingência, né, chi-square contingência, ele vai pegar essa matriz, essa tabela de contingência, né, que ele chama aqui de observed, no caso aqui eu estou chamando de result tab, né, e os outros elementos são para ver se vai aplicar correção ou o valor de lambda. A gente não precisa mudar esses parâmetros, tá? Vamos aplicar o teste de forma padrão. E o que é que esse teste me cospe, né? Me dá de resultado, né? A própria estatística teste, no caso Q quadrado, o valor P. Além disso, me dá os graus de liberdade e a frequência esperada, tá? Então, olha só, o comando é stats.chi-squared contingent e eu passo para ele apenas a tabela de contingência, que no caso é essa tabela result tab. E aí eu armazeno o quê? A estatística teste em Q quadrado, o valor P em P, graus de liberdade em GL e a matriz de valores esperados, que esses aqui são os observados, né, em expect. Tá? Posso dar os nomes que eu quiser aqui. Eu vejo aqui então o valor alfa, tá? E vou fazer aqui separar, né? Vamos separar aqui porque o comando é apenas isso aqui, né? E eu vou imprimir, então, né, rodar o comando e imprimir o valor de Q quadrado aqui, que deu 3.23, né? Vamos imprimir também o valor P. Tá? Então, o valor P deu o quê? 78%, né? Então, se o valor P é maior do que alfa, ele quer dizer que não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula, né? Então, as variáveis são independentes. Então, não há associação entre a patente e o grau de concordância com aquela determinada proposta avaliada no questionário que foi aplicado, tá? A gente pode fazer essa mesma análise pelo valor tabelado de Q quadrado, né? Então eu vou aplicar o mesmo método, né? Stats.Q quadrado é o valor, é a distribuição Q quadrado, né? E para pegar o valor crítico, eu vou aplicar o ponto PPF. E qual que é o valor que eu quero? 1 menos alfa, né? No caso aqui, à esquerda vai estar 95% dos valores, que é a minha região de falhar em rejeitar a hipótese nula, e aqui vai ter 5% de probabilidade, que é a região de rejeição da hipótese nula. Então, meu Q quadrado deu 12,59,
Lembra aqui atrás, quanto é que deu o Q quadrado? 3,23, né? Então ele está por aqui. Então, se ele está nessa região aqui, é a região de não evidência para rejeitar a hipótese nula, né? Então, eu admito a veracidade da hipótese nula aqui, né? Mesmo resultado que eu obtive lá atrás. Agora, vamos aplicar o teste F, né, que é a análise de variância, né? Esse teste aqui, ele é para determinar se as médias de duas ou mais populações são iguais. Ora, mas se testar se duas médias são iguais, é o teste T, né? Então, de fato, a ANOVA vai se aplicar quando eu tenho 3 ou mais populações, tá? E aí eu quero ver se essas amostras, elas têm médias iguais ou não. E o que eu vou adotar como suposição? Que elas são aleatórias e independentes, são extraídas de populações normais e elas têm variâncias iguais, né? A tal da homocedasticidade. E aí vamos pegar então um exemplo aqui, né? Vamos pegar aquele mesmo questionário e digamos que além de grau de concordância, foi perguntado também o peso, né? Qual que é a massa do entrevistado. E deseja-se aferir se as médias dos pesos são iguais para todos os grupos investigados, né? Então vamos ver. Qual que é a estatística teste aqui? É uma estatística F, que ela vai então pegar uma razão de variâncias entre as amostras e dentro das amostras, né? E a hipótese nula é de que todas as médias são iguais, ou a hipótese alternativa de que pelo menos uma das médias é diferente das demais do grupo, tá? Podem ser todas diferentes entre si, ou pelo menos uma diferente das demais. Então, eu vou criar aqui o conjunto de dados, né? Então, lembra lá, né, a minha tabela resultado tinha patente, o grau de concordância, e agora eu estou acrescentando aqui as respostas de peso, né, ou massa em quilos dos respondentes, né? Então, esse tenente ou capitão aqui tinha 70 quilos, esse cabo soldado 91 e assim por diante. E aí agora eu vou filtrar os pesos dos militares por patente, né, para aplicar aqui o teste F, né, que no caso aqui é o teste F One Way, né? E aí eu vou ter que dar para ele, então, esses elementos, né? Então, eu vou pegar a coluna peso, resultado.peso, desde que a coluna patente seja igual a cabo ou soldado. E vou armazenar isso numa variável chamada CB_soldados. Vou fazer a mesma coisa para sargentos, subtenentes, tenentes, capitães e oficiais superiores. Então, cada um com sua variável aqui. E aí agora eu vou aplicar a estatística F, né, o teste F, que é esse aqui, que basicamente é eu passar aqui os conjuntos de dados para cada grupo que eu quero analisar, né? Eu vou deixar aqui o padrão, né, que é definido aqui por linha, né, e não coluna, e o comando stats.f oneway vai me fornecer como resultado a estatística teste e o valor P, tá? Então, mais uma vez, deixa eu criar, vou rodar aqui apenas o comando stats.f oneway, e aqui eu estou fornecendo então quais os grupos que eu quero analisar. O grupo de cabos soldados, o grupo de
graduados, grupos de capitães-tenentes, grupos de oficiais superiores, né? E ele vai me responder a estatística, que eu vou chamar de F, e o valor P, que eu vou chamar de P. Então, quanto é que deu aqui? 21,47, valor de F, e um valor de P muito pequeno, né? 1,7 vezes 10 a menos 13. Ou seja, isso aqui é praticamente zero, né? Então, se o meu valor P é menor do que alfa, ele está me indicando que a hipótese nula deve ser rejeitada, né? Então, as médias não são todas iguais. Ora, se as médias não são todas iguais, então tem pelo menos um daqueles grupos lá que é diferente dos demais, tá bom? E eu vou poder querer saber, né, qual desses grupos é diferente, tá? E eu vou fazer então um pós-teste aqui. Mas antes de fazer esse pós-teste, vamos fazer aquilo que a gente tem feito para os demais, né? Que é fazer essa mesma análise aqui de cima de forma gráfica, né? Então eu vou definir aqui os graus de liberdade, que no caso da distribuição F, eu tenho que determinar os graus de liberdade tanto do numerador quanto do denominador. Então, para pegar os graus de liberdade do numerador, eu pego quantas linhas tem em patente, né? E aí subtrai 1, então dá K menos 1. E o número de graus de liberdade do denominador é o tamanho da minha tabela resultado menos K amostras, né? Então, N menos K. E aí o valor crítico, então, eu vou chamar de F-tab, né? Então, esse valor aqui é F-tabelado. E aí ele depende, então, dos graus de liberdade do numerador e do denominador. E ele vai me dar um valor de 2,61, né? Horas, quanto é que tinha dado meu F aqui atrás? 21. Então, 21 está bem aqui, né? Se 21 é maior do que o valor tabelado, isso quer dizer que a minha hipótese nula é rejeitada, porque o valor F calculado está na região crítica. Bom, se está com a hipótese nula rejeitada, quer dizer que há pelo menos um grupo diferente dos demais ali. E aí, então, eu aplico o pós-teste Tukey, que é vamos dizer, um teste T para cada par de grupos ali, tá? Grosso modo, tá? Isso aqui eu estou falando. Mas para aplicar esse teste Tukey, eu vou ter que usar uma outra biblioteca, que é a StatsModels, que é uma biblioteca mais específica para modelos estatísticos, e eu vou importar aqui, né, o método Pairwise Tukey HSD, que é justamente o que vai fazer esse teste Tukey, tá? Então eu vou armazenar o resultado do teste Tukey aqui na minha variável Tukey. O comando é este aqui, e aí eu tenho que passar esse parâmetro aqui, N2G, que é, no caso aqui, a minha coluna peso, que é da onde vêm os dados. Quais são os grupos ali? Eles estão na coluna patente, né? Meu grupo de cabos, soldados, subtenentes, sargentos, capitães-tenentes e oficiais superiores. E qual que é o nível de significância que eu vou adotar? 5%. Então, para eu pegar o resultado desse teste Tukey, eu mando imprimir Tukey.summary. Então, eu vejo aqui, ó. Então, ele comparou, né, os grupos par a par, né? Ó, cabo soldado com oficial superior, cabo soldado com
sargento subtenente, e assim vai. E aí eu vejo aqui se ele dá como rejeitado ou falso, né? Claro, tudo isso dependendo desse valor P aqui, tá acima ou abaixo né, do nível de significância, né? E aqui ele também já me dá, né, os valores inferior e superior do intervalo de confiança. Então, o valor caiu dentro, né, o valor da estatística caiu dentro ou fora do intervalo de confiança, né? E aqui no caso, vejam só, né? Olha só, true aqui para cabo soldado com tenente capitão. Então, cabo soldado com tenente capitão, eles não têm médias iguais. Tenente capitão com oficial superior também não tem médias iguais. E sargento subtenente com tenente capitão não tem médias iguais, né? Horas, então eu posso concluir aqui que esse grupo de tenente-capitães, ele tem média diferente dos demais grupos, né? Que é sempre tenente com os outros, né? E, por exemplo, quando eu comparo cabo soldado com sargento subtenentes, não dá nada, né? Cabo soldado com oficial superior também nada. E então quer dizer que o grupo diferente é o grupo de tenentes e capitães. Da mesma forma que eu tenho feito nas demais testes de hipóteses, né, nos demais notebooks, eu vou deixar aqui o comando utilizando a biblioteca Pinguim para rodar os testes, tanto que quadrado quanto ANOVA, né, com essa biblioteca. Tá? E aí quem tiver interesse em rodar esse teste e pegar mais informações, é só consultar a documentação da biblioteca. Tá? Mas aí aqui eu consigo ver, né, tanto a tabela de contingência observada quanto os valores esperados, né, e aqui os valores P, né, no caso aqui, essa linha aqui é a mesmo que a gente estava aplicando. O teste ANOVA, também a mesma coisa, né? Aí aqui a gente encontra o valor F e o valor P, e o pós-teste de Tucken, que aí a gente encontra aqui as mesmas informações, tá? Na verdade, mais informações, né? Pessoal, então, essas bibliotecas que são utilizadas, né, tem outras bibliotecas, claro, né, mas utilizando SciPy, a gente consegue fazer tanto o teste Q quadrado quanto o teste de ANOVA para situações comuns que a gente encontra em pesquisas monográficas.